Aquele que era, que é e que há de vir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, povos e nações, que tu és Deus, e nós cantaremos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Aquele que é e há de vir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, povos e nações, que tu és Deus. Aquele que é e há de vir. Nas palmas, vamos! Todo joelho se dobrará. Você tem liberdade para ficar de pé, amém? E toda língua confessará, povos e nações, que tu és Deus. Eu cantarei: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Eu cantarei: Oh, 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 oh. Aquele que é e há de vir, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, povos e nações, que tu és Deus. Aquele que é e há de vir. Todo joelho se dobrará E toda língua confessará, povos e nações, que tu és Deus. E eu cantarei: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus, exalte isso. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Acho que vocês devem estar se perguntando: o que aconteceu aqui, né? Tem gente que não está sabendo. Teve a noite de adoração ontem. Quem estava? Quem estava aqui ontem? Aí, ó. Você que não veio, né? Perdeu, não estava presente. Então os irmãos fizeram essa decoração aqui, né? Para mudar um pouquinho. E foi ontem à noite, não deu tempo de desmontar, tá bom? Aleluia. Tá aqui meio estranho para mim, mas vou ficar aqui em cima mesmo. Vou tentar ler daqui, vai dar certo, tá? Para frente, fica ruim de filmar. Fica aqui mesmo, tá bom? Aleluia. Quantos estão sabendo? Presta atenção, tá, gente? Quantos estão sabendo da campanha Projetando 2024? Está sendo na quarta. Amém? Nós estamos orando na quarta-feira, fazendo até a virada do ano. Vai ser o último dia de oração, vai ser no dia 31. E nós estamos já profetizando e orando sobre 2024.
que a palavra que veio a esta igreja local é que será o ano do avivamento. O ano do avivamento. Amém? Quem crê nisso? Quem deseja isso? Quem deseja o avivamento para você, para a igreja, para Goiânia, para o Brasil? Então, creia nessa promessa. Venha orar pelos seus projetos, mas também venha orar pelo avivamento da igreja, o avivamento de cada um. Avivamento individual e da igreja de Deus. Aleluia. Esse ano vai ser realmente sobrenatural. Eu estou acreditando muito nisso. Tenho crido nisso. Tenho ouvido falar. O Senhor tem falado para mim. Não é de hoje. Eu tenho escutado o Senhor falando. E a gente fica esperando. Porque tem um tempo da colheita. Sim ou não? Existe o tempo da palavra de Deus se cumprir. Existe um tempo das coisas de Deus acontecer também. Nós precisamos esperar. Precisamos aprender a esperar, a entender os tempos. E eu creio que chegou o tempo. Amém? Nós vamos usufruir disso, nós vamos ver com nossos próprios olhos. Aleluia? E pensando nisso e dentro desse contexto, desse propósito de Deus, eu creio que essa palavra de hoje tem a ver com isso, com o avivamento, com o entendimento que Deus quer nos dar em relação às coisas do seu reino. Estamos aqui por causa do reino de Deus, sim ou não? Nós temos aprendido aqui, não é uma igreja superficial, onde não é ensinado as coisas do reino. Nós temos aprendido de manhã, nos domingos de manhã, nas quartas, no domingo à noite, palavras que falam sobre o reino, sobre a volta de Cristo. Nós temos cantado, falado, mostrado, né? Os sinais estão aí. A volta de Cristo é verdade, está próximo, está se cumprindo a palavra. Sim ou não? Todo mundo acompanha aqui, né? Até pessoas que não são nem cristãs, pessoas que já ouviram falar quando era criança, ligam para mim, mandam mensagem, falam, está acontecendo aquilo que está na Bíblia. Eu falei, tá, eu te falei, está acontecendo. Então é fácil de ver as coisas acontecendo. Estamos vivendo um período profético, um período do fim. Nós temos que nos alinhar, nos adequar com ele. Então eu falei um pouco quarta sobre o propósito de Deus. Nós temos que nos alinhar com os propósitos de Deus. Nós temos que nos alinhar com um tempo profético que estamos vivendo. Amém? Tem um tempo profético para as coisas. Tanto é, Jesus veio no tempo profético dele, no tempo determinado por Deus. Não foi um acaso Jesus ter vindo naquele tempo. Tem um tempo profético. E nós estamos vivendo um tempo profético do fim. E como eu devo lidar com isso? Como eu devo me portar nesse momento? Já que estamos vivendo algo que já está determinado por Deus. Estamos vivendo algo que é um propósito da vontade de Deus. Eu preciso me alinhar, eu preciso estar com Cristo, eu preciso estar preparado para a volta do Cordeiro. Sim ou não? Eu devo me adequar a Ele. Porque a Bíblia diz, como cantamos, todo joelho vai se dobrar. Do que crê e do que não crê. Todo joelho, até demônio, tudo vai se dobrar diante do Cordeiro. Jesus falou, bendito é aquele que vai ficar à direita do Pai. À minha direita. Será chamado de bendito do meu Pai. Mas os que vão ficar à esquerda vão chamar malditos. Serão lançados às trevas exteriores. Serão lançados longe da presença de Deus, no inferno. Então a Bíblia toda fala sobre isso. E nós estamos aqui para escutar mais. Tem pessoas aqui que é da igreja desde criança. Desde pequenininho, desde o ventre. Escutando coisas. Mas ainda não tomou uma atitude. Parece que é estranho, mas é verdade. Faltou aquela atitude, aquele entendimento, aquela decisão real. Por Jesus, de verdade. A ponto de ficar à sua direita quando ele se manifestar. Pessoas vão se escandalizar. Os homens gritarão de terror, está na palavra. Terão terror, pedirão para montanhas caírem sobre eles. De tão tamanho será o dia glorioso, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. A manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Jesus se manifestará e os filhos dele, os filhos de Deus também. E os que não são, cairão de terror, gritarão, pedirão para montanhas cair sobre eles. De tamanho medo, tamanho pavor. E arrependimento atrasado, porque o arrependimento tem que ser agora. Nunca se falou tanto da volta de Cristo. E eu acredito que é a palavra do fim. Não tem outra coisa para falar, olha, se adequa. Se você está só vindo, se você está só escutando, entrando por um ouvido, saindo pelo outro, é o tempo de se adequar com o Senhor. É o tempo de entender o reino de Deus. A Bíblia diz que você começa a fazer parte da família de Deus.
Quando você se entrega a Jesus de verdade, de fato e de verdade. Pronto, peguei também. Peguei. O de fato e de verdade do pastor Marcos Tudo. Consegue entender? Deus tem grandes coisas, mas não é só na terra. As grandes coisas do Senhor é na terra também, porém no céu. Porém, a vida eterna, o reino de Deus, se assentar com Ele. Cantamos tanto, vou me assentar contigo, Senhor. Vou provar do seu banquete. Você pode começar agora, você pode começar a partir do momento que realmente seu coração estiver em Jesus. E uma coisa que eu quero falar hoje, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 7. É algo bom de se escutar. Isso pode mudar a sua vida espiritual. Pode mudar a sua vida espiritual. Amém? Porque, como eu tenho falado aqui, Romanos capítulo 7, versículo 23, tá bom? Romanos 7, 23. Vai abrindo aí. Eu tenho falado aqui que os caminhos do Senhor não são caminhos mágicos. As coisas de Deus, o sobrenatural de Deus não é mágica. São caminhos verdadeiros e eternos que o Senhor determinou pela sua exclusiva autoridade. Presta atenção. Não é mágica, não é plim-plim-plim. São caminhos eternos, criados, instituídos por Deus pela sua exclusiva autoridade. E Ele nos tornou revelado isso. Ele nos revela os seus caminhos pelo seu Espírito, pela sua palavra, por bondade, por graça. Recebemos essa instrução de Deus desde o começo da palavra, desde os evangelhos, desde os profetas. O Senhor guiando o homem, se revelando ao homem, revelando as coisas eternas dele para o homem. Para quê? Para que o homem tenha comunhão com ele. Para que o homem caído se reconcilie com ele. Através de Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos entender um pouquinho as coisas que Jesus conquistou para a gente. Diz assim, aqui é Paulo falando, apóstolo. Vamos ler um pouquinho do 8 também, tá bom? Diz assim, contudo vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? No 8 agora. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós cantamos aqui, tem muitas canções que falam do Espírito de Deus, para nos encher do Espírito. Estamos preparados para ser cheios do Espírito. Nós cantamos aqui uma canção, ou mais do que uma, falando sobre o Espírito, para preparar-nos, para sermos cheios, para sermos inundados pelo Espírito de Deus. É uma promessa. O Espírito Santo é uma promessa para cada um que crê em Cristo. É de graça. E é uma promessa a todo aquele que crê. Quem crê deve ser cheio do Espírito Santo. Mas não só ser por ser, mas ser por necessidade. Nós precisamos ser cheios de Deus.
É essa a vontade de Deus para a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está falando aqui, olha, tem uma lei, presta atenção. Existe uma lei que ela governa a minha carne. Ele está falando que todos os meus membros é governado por uma lei. Existe uma lei que governa a minha vontade, os meus membros. A lei do pecado. Ele fala, a minha razão, a minha mente, a minha vontade, né, quer fazer as coisas certas. Eu até quero fazer. Mas existe uma lei do pecado que me aprisiona no pecado, me fazendo errar o caminho, me fazendo ter atitudes contra Deus, atitudes que a Bíblia chama de atitudes que levam à morte. É o salário do pecado, diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. E é assim que os homens se encontram, as pessoas se encontram, debaixo de uma lei. Não existe a lei da gravidade? Sim ou não? O que ela faz? Você joga, um exemplo, né? Joga uma coisa para cima, ela vai cair. Certeza que vai, não vai? Sim ou não? Porque existe a lei da gravidade atuando a todo tempo. E ele está falando, olha, existe uma lei também nos meus membros, no meu corpo, na minha carne, no meu natural. No natural do ser humano existe uma lei. E essa lei leva o ser humano para o pecado. É como se fosse uma doença. É um defeito de fabricação, vamos colocar assim. Não foi de fabricação que nós sabemos, né? Qual foi a história? A queda do homem levou ele a ficar preso nessa lei. E ele não consegue se libertar, por isso fala que é escravo. De manhã, quem estava aqui escutou o Marcos Túlio falando sobre a escravidão, até a Rebeca comentou. E tem gente que não entende por que é escravo do pecado. Porque tem uma lei que é mais forte do que a pessoa, que leva, inclina ela para o pecado. Inclina ela contra as coisas de Deus, contra a vontade de Deus. Leva ela para longe da palavra. Leva ela para longe das orações, da adoração, da presença de Deus. A pessoa não entende porque até tem vontade, eu vou na igreja domingo. Na domingo eu vou na igreja. Mas vai chegando o dia e acontece alguma coisa, e a vontade dela, o corpo dela, a mente dela até queria estar na igreja. Mas a lei do pecado que leva a pessoa para longe, leva ela para outro lugar. Onde não tem Deus. Onde Deus não se manifesta. Onde Deus não é louvado, nem é revelado. Então existe, Paulo percebeu isso. Ele falou, olha, existe uma lei no homem. Existe uma lei na carne que leva o homem para o pecado. A minha mente até se agrada. Todo mundo gosta de escutar a palavra de Deus. Claro, tem algum ou outro que não, odeio Deus, é ateu. Mas as pessoas em geral gostam de ouvir a palavra de Deus, acham interessante, gostam dos filmes de Jesus. Assistem no Natal, né? Passa todo Natal passa. Filme de Jesus, olho azul, né? Jesus modelo, mas não importa. As pessoas gostam, acham bom escutar. Mas na mente dela, ela gosta daquilo, queria fazer, mas tem uma lei no seu corpo, nos seus membros, que leva para o pecado. E ela, como escravo, obedece. Porque o escravo, como diz a palavra, não faz o que quer. O escravo faz o que quer? Não, né? Ele faz o que é obrigado a fazer. O escravo é obrigado. A Bíblia diz que o escravo não tem lugar na casa. Ele não tem lugar na casa. O escravo é escravo. No máximo lá fora. Ele não tem lugar na casa. Mas a Bíblia diz que o filho de Deus, de escravo, se torna filho. E o filho tem lugar. O filho tem lugar na casa. E na casa de Deus. Eu não estou falando desse templo. Não estou falando desse prédio. Eu estou falando da casa do Senhor, no reino de Deus, na mesa de Deus. Ele falou que vai servir, a Bíblia diz que o Senhor vai servir os filhos, olha só. Você deixa de ser escravo como? Sozinho você não pode. As pessoas até querem ser melhor. Tem aquele negócio final de ano, né? Ah, esse ano eu vou emagrecer. As promessas das pessoas fazem para si mesmo, né?
Eu vou parar de guludice. Eu vou melhorar com a minha esposa. Eu vou ter mais tempo com meu filho. Eu vou parar de fumar. Eu vou parar de beber. E faz um monte de promessa. A mente dele até está com uma boa intenção. Como Paulo diz aqui. Na minha razão, olha lá, ó. Na minha razão, eu quero fazer as coisas boas, as coisas de Deus. Mas eu sou prisioneiro de uma lei do pecado. Está falando aqui, lê no 23. Eu sou prisioneiro. A pessoa vai se dar conta que não consegue, não tem força, é aprisionado. E assim vai vivendo. É assim que as pessoas estão lá fora. É assim que muitos se sentem, até mesmo aqui dentro. Puxa, eu queria tanto mudar, eu vou para a igreja, queria tanto mudar, queria que essa palavra fizesse sentido para mim. Mas você vai entender hoje. Precisa crer mesmo, precisa se entregar de verdade, precisa morrer para nascer de novo. Para ter a vida eterna de Jesus, você precisa morrer para você mesmo. Você precisa se entregar a ponto de você estar na mão do Senhor. Existe uma analogia que eu faço, você vai entender. Imagina uma guerra. A Bíblia diz que nós, no mundo, quando você está debaixo dessa escravidão, você ainda não se entregou para Deus, a Bíblia chama a gente de inimigos de Deus. Nós somos inimigos, porque estamos resistindo à palavra dele, nos chamando e você resistindo, lutando contra ele. Você está lutando contra Deus. Quando a pessoa não aceita a palavra, não se entrega, ela está resistindo, está lutando, está existindo uma luta ali. O Senhor querendo te arrebatar para ele, salvar a sua vida, mudar a sua história, tornar você filho. E as pessoas resistindo, lutando contra Deus. Numa luta agora, numa guerra, existe o quê? Quando um exército vence o outro, sem matar, só venceu ali aquela batalha. Existem os prisioneiros de guerra, certo? São rendidos aqueles ali, tiram as suas armas, rende eles, e eles tornam a ser prisioneiro daquele exército que venceu, sim ou não? Aí você está debaixo da autoridade daquele exército. Você já não tem mais vontade, você é levado. Você torna-se prisioneiro daquele que te venceu. Aí você já não tem a liberdade de antes, porque agora você tem que ir para onde eles vão te levar. Tem que fazer o que eles querem. Você está debaixo das mãos dele. E quando você perde a batalha com o Senhor, que você entende que não consegue mais lutar contra ele, as suas armas já não estão mais suportando, e você percebe que não tem forças de lutar contra Deus, e você entende que precisa se entregar para ele, porque ele é mais forte do que qualquer um. Eu falo do amor dele. O amor que nos vence. É o amor que nos vence, o amor dele nos vence. O Senhor, com a sua palavra, querendo nos salvar, com o seu Espírito, convencendo-nos do nosso pecado, convencendo-nos que somos inimigos dele. Quando você se entrega, as suas armas são tiradas. A Bíblia fala, Paulo diz, que existem armas espirituais para destruir fortalezas, destruir escudos, que às vezes fica na mente da pessoa, nas emoções. E as armas espirituais destroem essas armas malignas, que às vezes as pessoas se defendem com ela, contra o amor de Deus. Tudo isso é tirado. E você agora passa a fazer parte do exército de Deus. É o Senhor que te conduz agora. Ele te venceu e te arrebatou. Ele te vence e te arrebata. Amém? Muitas pessoas sentem essa batalha. O Senhor chamando, eles sentem o amor dele, mas não conseguem se entregar de verdade. Precisa entregar tudo, irmão. Por isso que às vezes a pessoa vem na igreja, escuta a palavra, o amor de Deus vem sobre ela, mas ela resiste àquilo. Resiste por causa das paixões, por causa dos pecados ocultos, por causa das vontades dela que não consegue se livrar daquilo, se entregar completamente e falar, Senhor, eu sou seu de verdade. Faça a sua vontade. Irmão, se tem alguém sendo afogado, está afogando no mar, é um exemplo. Você olha para o lado, tem mar. Para o outro lado, tem mar. Todo lugar que você olha, tem mar. E você tentando sair, eu vou sair daqui. Eu vou me salvar sozinho. E não tem jeito, sua força acabou, não tem como sair. Olha para o lado do mar, para o outro lado do mar.
e vem um barco. Presta atenção. Vem um barco, você vê, puxa, e alguém lá disposto a te salvar. Joga a boia para você. O que você vai fazer? Vai jogar a boia de lá, tentar sair? Sozinho? Sem força? Vai se agarrar a boia com toda a sua força? Sim ou não? E quem vai te puxar? Vai ser você que vai nadar? Alguém vai te puxar e vai te levar para um lugar seguro. Você já não vai lutar mais. Você está sendo salvo. Estão te levando, estão te tirando dali. Esse é Jesus. Você lutou com as suas forças. Você quer dar o seu jeito, nadando. Não tem saída. A Bíblia diz que não tem. A palavra de Deus é clara. Não tem como se salvar. Ninguém se salva. É Jesus que nos salva. Ele é que tem essa autoridade. Foi ele que venceu o pecado, o diabo, a morte. Foi ele que fez tudo isso. Ele é que lança essa boia. É ele que te tira do mar. E é ele que te conduz à salvação. Ou seja, é a vontade dele agora. Agora é ele, é com ele. Então quando você se entrega a ponto de ser salvo por Cristo, você tem que entregar tudo. Agora é contigo, meu pai. Acabou. Morreu para você mesmo. Agora é ele que te leva. Por isso que muitas pessoas, mesmo indo à igreja, escutando a palavra, cantando as músicas, participando da noite de adoração, não consegue ter a vida de Deus, porque não entregou tudo para Cristo. Só escutou a palavra, só descobriu que ele realmente salva, mas não entregou tudo. Não consegue deixar Deus agir. Não consegue entregar a vida e falar, Senhor, leva. Me conduz do seu jeito agora. O que a palavra de Deus diz? Aquele que roubava não rouba mais. Acabou. Isso era você antes, agora é com Cristo. O que mentia não minta mais. É o mínimo, tá? Agora é com Deus. É Deus que te conduz. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E que Paulo falando, olha, existe essa lei em mim. Acontece assim porque em mim tem o pecado que eu não consigo vencer por mim mesmo. Você não vence, ninguém consegue vencer. Por isso que tem que se entregar a quem venceu. Aqui está falando 8, ó. Versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Está falando aqui, a condenação não existe mais, mas é para quem está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é esta boia que eu falei, é um exemplo. Quem está lá, sendo resgatado por ele, da maneira dele, na força dele, e para onde ele vai te levar, é ele que leva, esse não há mais condenação. Tem que ter a entrega, tem que ter a obediência. Eu falo, a gente confia em todo mundo. Na hora de confiar em Deus, não consegue. Você confia no homem que arruma seu celular lá, o iPhone 15 Pro Max. Quase 30 mil reais. Você confiou, o cara vai arrumar, você deixa lá para o cara arrumar. Ou você fica lá ajudando o cara a arrumar. Não, não é assim não, tem que fazer assim. Você deixa lá e confia, sim ou não? Não é verdade? Você vai fazer uma cirurgia do coração, pensa. Você vai ficar lá com o médico acordado, olha, meu coração é meio sensível. Você não pode cortar aqui, viu? Você não fica, irmão, você confia. Todo mundo confia, mas na hora de confiar em Deus, não quer. Quer dar seu jeito, quer sair correndo, quer fugir. Não. E aí não tem a vida plena. Não entendeu o propósito. Amém? Aí ele fala, quem está em Cristo Jesus não tem mais condenação. Aí está aqui no 2. Por quê? Porque, põe lá, King James, a minha atualizada, se estiver aí. Aí ele fala, não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí no 2 ele fala por que não tem. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que livra da lei do pecado? É você mesmo? É o Espírito Santo, que só é dado àquele que crê em Jesus e se entrega completamente. Quem não se entrega completamente, quem não está em Jesus, não recebe o Espírito e nunca vai vencer a lei do pecado. Nunca vai parar de pecar, porque o Espírito, está falando aqui,
da vida é que nos livra. Está falando a lei do Espírito da vida te liberta da lei do pecado. A lei do Espírito é maior que a lei do pecado. A lei maior liberta cada um de nós da lei menor. A lei maior, que é do Espírito, é uma lei de vida. Está falando aqui, Espírito da vida. Tá não? Tô doido. É o Espírito da vida. Essa lei da vida te livra da lei da morte. Só recebe o Espírito quem se entrega a Jesus completamente. É o Espírito Santo. A lei do Espírito é superior. É o Espírito Santo dentro do crente que vai libertar ele da escravidão do pecado, irmão. Por isso precisamos ser cheios. Temos que ter o entendimento. O que Jesus fez e o que Deus deseja para a gente? Deseja te livrar do pecado e da morte. Foi para isso que você veio até Jesus, para ser livre, liberto e salvo do pecado e da morte. Porque senão vai continuar no pecado e na morte. Do que adiantou? Nada. Entendeu? Não é a gente pensar, igreja, mas domingo vai ter o jogo do... Gente, é a lei do pecado e da morte que você está sendo liberto, livre. O Espírito está te levando para a vida, transformando a morte em vida, o escravo em filho. E as pessoas não conseguem ver a profundidade sobrenatural e eterna dessas coisas. E Jesus às portas, pronto a vir, e quando vir foi como eu disse, a Bíblia está falando, será tremendo, é o dia do Senhor, diz a palavra de Deus. O dia da ira do Senhor. Tem um dia reservado, Deus é amor. Deus revelou o seu Filho amado, a Bíblia diz. Revelou sua graça. Nós estamos no período da graça. Tudo é de graça, pela graça de Deus. Mas desde o começo da palavra de Deus, da Bíblia, desde os tempos dos profetas, está sendo profetizado e revelado que terá o dia da manifestação da ira de Deus. Está reservado um dia onde a ira de Deus vai se manifestar no todo, na totalidade. A palavra de Deus diz que é o cálice da ira. Então tudo isso está próximo de acontecer, está avisado, profetizado, Jesus disse, está sendo pregado, falado, filmado, série para lá, série para cá. E as pessoas pensam que ir no jogo é mais importante do que ir na igreja, ouvir as palavras de vida eterna. O que isso pode nos mostrar? Mostra uma total escuridão do entendimento. Porque se a pessoa entender o que isso está querendo dizer, jamais. Qualquer outra coisa terá mais importância. Nada. É a eternidade dela. É a vida dela, da sua família. Imagina. Seu filho está com 40 graus de febre. Você, puxa, meu filho está com muita febre, vou levar ele para o médico. Ou você, deixa morrer, vou fazer outra coisa. Então isso aqui tem que entrar na nossa mente. Fala assim, rapaz, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ouvir mais e entender mais o que Deus está fazendo, o que está prestes a acontecer debaixo do meu nariz, e eu não estou sabendo de nada. Eu ligo a televisão e o filme que está passando não está falando disso. No jogo, o narrador não disse. No livrinho que eu estou vendo, no dorama, sei lá, essas porcarias, não está falando. E o tempo passando, e Deus avisando. E isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que no último dia, diante de Deus, todos nós, preste atenção, todos nós ficaremos diante de Deus. Está escrito. E livros serão abertos. Tudo vai ser mostrado. Que livros são esses? Os livros da vida das pessoas. A sua, a minha, está tudo escrito. Está tudo escrito. Até o que pensamos está escrito. Serão abertos livros. E lá vai ter o tempo das coisas, irmão. Não tive tempo, Senhor, de orar, de buscar, de aprender, de ler a sua palavra, de evangelizar, de orar com o enfermo. Não tive tempo. Aí lá vai estar escrito o tempo
que você ficou assistindo televisão, que você ficou lendo gibi, vendo Netflix. Está tudo escrito. Vai ter o tempo lá. Não tem desculpa. Infelizmente vai servir como testemunho. Não quero te assustar, eu quero te alertar. Porque temos esse tempo aqui hoje. Para vermos, escutarmos e entendermos. Olha, existe uma lei, irmão. A carne nunca vai converter. Aqui está falando, eu nem li. Eu acho que está atrás aqui. Mas se você ler o capítulo todinho, o capítulo 7 de Romanos e o 8, você vai entender até melhor. Não li tudo, por causa que é grande. Mas lá fala que o pecado foi condenado na carne. Ou seja, a carne nunca vai converter. Precisamos ficar na direção do Espírito, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito. Em Gálatas 5 fala isso. Aquele que é guiado pelo Espírito jamais satisfará a carne. E se você não satisfaz a carne, jamais você vai receber o salário, que é a morte. A Bíblia fala, aquele que semeia para a carne, da carne, vai ter uma colheita. Vai colher morte e corrupção. Toda corrupção, toda morte, toda desavença, tudo que tem de errado vem da colheita da carne. Mas o que semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Precisamos semear para o Espírito, irmão. Precisamos nos encher do Espírito. Porque o Espírito inclina para as coisas de Deus. E a carne inclina para as coisas naturais e carnais. Aquilo que a lei, no 3, fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela carne, pecaminosa, a carne é pecaminosa. Jesus falou assim, ó, da carne nada se aproveita. Nada. Puxa, mas nada? é muita coisa, nada, eu acho. É nada, irmão. Nossa luta é constante. Nós precisávamos eu escutei isso de uma irmã, pensei, puxa, a irmã está viciada mesmo em igreja, mas ela está certa. Ela falou, podia ter culto, era todo dia. Falaram isso para mim, não lembro quem foi. Precisava ter culto, era todo dia. Vigília todo dia. Porque precisamos estar cheios do Espírito Santo. Jesus está voltando. E aqui está falando que aquele que não tem o Espírito de Jesus, nem de Cristo é. Ou seja, cheio de gente aí que nunca ouviu, nunca aceitou, está lutando contra Deus. Não vai aceitar. Tem gente que vai lutar até o fim, com unhas e dentes contra Deus. Não vai se entregar ao amor de Cristo. Infelizmente. Mas não podemos deixar que isso nos afete. Não podemos deixar de sermos cheios, deixar de viver a lei do Espírito por falta de entendimento. Foi isso que Jesus fez. Ele veio em carne. A palavra de Deus diz isso muito claramente. Jesus veio em carne. Viveu a vida perfeita para cumprir a lei. Essa lei aqui do pecado e da morte, ó, que para nós é pecado e morte, porque não conseguimos fazer. Ele fez. Ele cumpriu toda ela. Morreu inocente no nosso lugar. Para nos dar esse espírito aqui. É uma promessa de Deus. O profeta Joel já tinha profetizado. Tudo isso para nós. E tem gente que não acredita que Deus nos ama. Que Jesus nos ama. Não entende, né, a paixão de Cristo quando fala. É isso que é amar. Ele fez tudo isso só para nos dar isso, esse presente, o Espírito dele, que é a lei. Olha lá, o 3, a lei, desculpa, o 2, a lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. A lei agora é o que o Espírito conduz. É o que o Espírito fala. Irmão, quem tem o Espírito Santo? Quem tem certeza? Levanta a mão. Tem o Espírito Santo. Tem que ter. Aleluia. Amém? Quem tem, você sabe que o Espírito Santo fala dentro de você. Fala na sua mente. Você vai fazer uma coisa errada antes de você receber a Ele. Era uma coisa. Você fazia, não tinha nada. Você não sentia nada. Agora você vai, antes de você fazer, só de pensar, o Espírito Santo já vai te alertando. Já vai te mostrando que é errado, que é contra Deus. Isso é a lei do Espírito da vida, dentro de cada crente. A lei do Espírito é maior que a lei da carne. É uma lei vencendo outra. Tem um exemplo para você entender. Eu falei da lei da gravidade, sim ou não? Ela é forte, né?
Alguém consegue vencer ela? Sozinho? Não, né? Sem a ajuda de nada? Não. E um avião? Consegue vencer, né? Porque existe a lei da aerodinâmica. Você já ouviu falar? É uma lei da aerodinâmica. Toda aquela asa, todo aquele formato do avião é a aerodinâmica. E aquela lei consegue vencer a lei da gravidade. É uma lei mais forte do que a da gravidade. Mesma coisa, a lei do Espírito. Nós não conseguimos vencer. Paulo não conseguiu. Ele está falando dele aqui, ó, no capítulo 7. É ele. Ele não está nem falando dos outros, está falando dele. Mas ele falou, graças a Deus por causa de Jesus, que me concedeu o Espírito gratuitamente. Aleluia. Nossa. E pela lei do Espírito, que é maior que a da carne, que é maior da lei da carne, do pecado, por essa lei eu venço o pecado. Eu me fortaleço no Espírito. Ele fala, quando eu estou fraco, eu estou forte, mas não é por causa da minha força, é por causa da força de Deus em mim. Então a fraqueza do homem, muitas vezes, manifesta o poder de Deus. Foi isso que Deus falou para ele. Ele falou, ó, meu poder se manifesta na sua fraqueza, Paulo. Antes me glorifica, minha graça te basta. Então, irmão, você não é fraco, não. Você é fraco perante a lei do pecado. Mas diante da lei do Espírito, você é forte. Em nome de Jesus. Nós estamos em tempos de nos encher cada vez mais do Espírito Santo. Aquele que não tem uma decisão verdadeira, aquele que não se entregou da maneira que eu disse, não adianta vir à igreja. O bispo fala isso aqui toda semana. E eu vou falar também. Sou discípulo dele. Aprendi com ele. E ele está certo. Igreja não vai te salvar, irmão. Vir aqui no culto não vai. Se você não fizer essa entrega de verdade para o Senhor, a ponto que o Espírito dele vai te guiar, porque o pessoal levantou a mão, que tem o Espírito Santo. Isso mostra que você escuta a voz de Deus dentro do seu coração. E engraçado que até isso, deixa eu ver a hora, até isso foi profetizado. Abra sua Bíblia em Jeremias 31. Abre aí rapidão. Vamos ler. Isso aqui não vai cair não, né, Guilherme? Jeremias 31, versículo 33. Olha o que diz aqui. Bem antes de Cristo, hein? Diz assim, ó. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles, e escreverei mais íntimo dos seus sentimentos em seus corações. Isso é o Espírito Santo, irmão. A lei do pecado era escrita nas tábuas. E o ser humano sem Deus não pode. Não pode vencer o pecado e não pode vencer a morte. Não vai deixar de ser escravo nunca. E nunca fará parte da família. Nunca terá lugar na casa. Mas conforme essa promessa, aleluia, em Cristo Jesus, como eu disse a vocês, totalmente nas mãos dele. O Marcos Túlio falou de manhã. Ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor, mas tem que estar nas mãos dele. Tem que estar nas mãos. Nós temos que estar nas mãos. Não seremos arrebatados, mas temos que estar nas mãos. Nas mãos mostra o quê? Manipulação. Estamos na mão, ele é o oleiro, ele é tudo. A mão manipula, sim ou não? Estamos na mão, deixa o Senhor fazer o que ele quiser, da maneira dele, não da nossa. Vamos projetar 2024 da maneira do Senhor, não da nossa. Vamos andar em santidade da maneira do Senhor, não da nossa. Vamos congregar na igreja da maneira do Senhor, não da nossa. Vamos evangelizar e ganhar almas assim como o Senhor mandou. Não é coisa inventada, não foi a gente que inventou isso. Foi o Senhor que disse, olha, eu vou voltar, vou preparar lugar. Estou indo, mas voltarei. Ensine tudo que eu te ensinei. Vão por todo lugar, preguem o evangelho. Não é pregar o evangélico, não, é o evangelho. Preguem o evangelho, fala o que eu ensinei, expulsa os demônios, cura os enfermos. Irmão, eu sou desses. Eu acredito na imposição de mãos, nas orações dos santos. Por isso toda vez eu falo, ore com seu irmão.
Não é só eu, o bispo, não. Os intercessores também não. Você também pode impor as mãos e orar com a sua fé. O poder de Deus vai manifestar, vai. Porque a Bíblia diz que é o inferno, as portas do inferno é que não prevalecem contra a igreja. É o inferno que se defende, não é a igreja que corre e tranca a porta com medo. É o inferno que tem medo e fecha a porta, mas mesmo assim a porta do inferno não prevalece. É só ler a palavra. É o inferno que te teme, irmão. Aí o diabo mente, né? Joga uma seta para pensar que você que tem que ter medo do diabo. Faz aquelas caretas. Aí você fica com medo. Mas é errado. Ter medo do diabo é pecado. É verdade, é pecado. A Bíblia diz que é o Senhor que devemos temer. Até o temor é de Deus. Quando você teme o diabo, você está falando que o diabo é maior que Deus. Eu vejo como pecado. Quando você teme o diabo, eu vejo como pecado. Tem que temer o diabo, não. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Repita comigo, eu sou vencedor. Em Cristo Jesus. Amém? Pega isso para você. Pega a palavra hoje. Fala assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. A lei do Espírito vence a lei do pecado. É por isso que eu não paro de pecar. É por isso que eu ainda caio. Porque falta eu estar cheio, sendo guiado. Falta o Espírito na minha vida. Como é que se enche do Espírito? A Bíblia dá várias e várias dicas. O bispo fala isso tanto. Você tem que orar, salmodiar, né? Liberar palavras, adorar, cantar canções de Deus. Aí você vai em alguns lugares, tá lá o pagodão dentro da casa do crente. Pagodão lá do mundo. Forrozão lá, né? Isso vai trazer o Espírito? Não. Vai semear o quê? Carne. Vai colher o quê? Morte. Aí a gente fala que a gente é fanático. Está escrito. Eu quero te ajudar. Eu quero ver você cheio. Eu quero ver você voando igual um avião. Que eu falei. O avião que vence a lei da gravidade. É o Espírito que vence a lei do pecado. Você vencendo a lei do pecado, você vai colher o quê? O que a Bíblia diz? Quem semeia para o Espírito, colhe o quê? Vida eterna. Fluir de Deus. Ah, eu me sinto mal. Eu estou ruim. E estou não sei o quê. Está fluindo. Não está fluindo. Bebe mais. Ore mais. Cante mais. Leia mais a palavra. Separe mais a sua mente. Você vai ver, você cheio de Deus. Você vai estar voando, irmão. O diabo, a Bíblia chama espíritos rasteiros. Você está voando, você está lá em cima, o diabo está lá embaixo. Mas se você estiver no mesmo ambiente, na mesma dimensão que ele, aí não deu, né? Lamento. A Bíblia diz o quê? Que Jesus, além de tudo, nos fez assentar junto a ele nas regiões celestes. Irmão, a sua posição em Cristo, pela fé, é junto a ele, assentado no trono com Cristo. Prestou atenção? É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia também diz que ele foi elevado ao mais altos céus, à destra do Pai. Então, se a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo, eu estou assentado, então, no mais alto céu junto com Cristo. Os demônios estão em qual céu? Quem sabe responder? Segundo céu. É mais baixo de onde você está, irmão. Você está acima em Cristo Jesus. Consegue entender? Se você descer, você vai estar na lei do pecado e da morte. Você vai ter descido. E aí você vai estar na mesma dimensão dos demônios. Você não tem chance. A sua força está na lei do Espírito. Pela fé assentada juntamente com Cristo. Nas regiões celestiais. No trono de Deus. Amém? Com isso você tem uma autoridade de orar. Quando você vai repreender os demônios. De orar com superioridade em Cristo. De cima para baixo. Você está numa posição acima. Tem gente que não entende a autoridade de Cristo.
Claudemir, como é que você faz para expulsar esses demônios desse jeito? Eu não faço nada, eu só acredito. Eu só me porto como aquele que entendeu. Onde Cristo me pôs. Se eu estou acima, tem que cair. Não foi eu que me coloquei, foi Cristo que me colocou. Foi ele que disse. Quem está em Cristo está sentado juntamente com ele no trono. Amém, eu acredito. E eu faço assim. E você também pode fazer. Aleluia. É isso que Deus espera. Por isso eu falo, irmão, levanta a sua mão, irmão. Ora, irmão. O diabo não quer, ele joga uma seta na sua cabeça. Pode falar. Na hora de levantar a mão, você pensa uma coisa e não consegue. Fica lá. Isso é a batalha. Porque o diabo, ele luta contra você só até você orar. Depois que você começa a orar, ele já perdeu. Por isso que ele põe um monte de empecilho na sua oração, na sua adoração, no seu culto a Deus, na sua entrega. Tudo isso para tentar te barrar, para tentar ter espaço, território na sua vida. Porque ele sabe que se você entender isso aqui, acabou para ele. A Bíblia diz que ele já está condenado. Ele já perdeu na cruz. O diabo já perdeu na cruz. Por isso que ele não quer que você saiba que ele já é um derrotado. Porque se você souber, você vai usar da autoridade para quebrar tudo que é ilegal que ele faz. É ilegal o que o diabo faz. Ele já foi derrotado. Jesus venceu todas as obras do diabo. Foi para isso que Cristo se manifestou, diz a palavra de Deus. Para destruir as obras do diabo. Jesus já se manifestou para destruir as obras, irmão. As obras já estão destruídas. O diabo inventa, ele mente, falando para você que as obras estão de pé, mas elas não estão. Elas não estão, é uma ilusão que ele cria. E quando você toma posse do entendimento, toma posse no Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, está voando como um avião, não está embaixo, na lei do pecado. Está em Cristo, junto com Ele, pela fé, é claro. Ele te olha, ele vê Jesus na sua vida. Ele vê revestimento. A Bíblia diz, aquele que em Cristo foi batizado, em Cristo é revestido. Oh, santo. Você é revestido, irmão. Revestido de Jesus. Tem gente que pensa que isso é conversa que Paulo estava falando essas coisas para ficar bonito. Não é, não. Quantas vezes, cara, o endemoniado olha para você assim, quando você está cheio, e ele não está vendo você. Não é possível, porque ele cai. Quem é você? Quem sou eu? Ele está vendo algo que é a Bíblia que mostra. Ele está vendo Jesus, a glória de Cristo. O cheiro de Deus. Eu sempre falo aquela história. Um endemoniado na rua parou e ficou me olhando. Eu estava assim, no terminal. Aquele cara com saco assim, ó. Aquelas pessoas loucas. Endemoniado. Né? Lembrou até do Gadareno, né? Cheio de demônio. Ele ficou me olhando e falou, você é crente. Não é esse cara que está falando isso. Eu estava quietinho, não estava fazendo nada, eu estava no terminal de ônibus. Não estava de terno, não, tá? Estava indo no trabalho. Você é crente. Todo mundo ficou olhando, sem entender nada. Eu senti o cheiro. Ele falou, é jeito. Cheiro de quê? Cheiro de Jesus. A Bíblia fala, o que Paulo fala? Que aquele que tem Cristo tem o aroma. Quem já leu isso? O aroma de Cristo. Você pensa, nossa, Paulo era um poeta. Paulo era... Gente, ele estava vendo coisa que a gente não estava. Tem o cheiro, mano. O demoniado falou, eu senti o cheiro. Ele ainda falou assim, todo mundo tem um cheiro aqui, mas o seu é diferente. Aí você é um demônio. Claro que é. Entende? É isso que o inimigo não quer que você saiba, irmão. Ele quer que você ande com a cabeça baixa, derrotado. Se você entendeu isso que foi falado hoje, mas você precisa se encher do Espírito Santo que foi dado gratuitamente. Você precisa... eu não consigo, Claudemir, eu não sinto o Espírito, Então você precisa entregar totalmente. Tem alguma coisa que não foi entregue. Você não se entregou do jeito que eu disse. Entrega mesmo e já era. Sua vida é de Deus e acabou. Morreu para si mesmo. Tudo. Todas as áreas. Eu falo tudo mesmo. Está na mão do Senhor. Você tem que ter essa entrega, tem que ser de verdade. Tem que ter um arrependimento verdadeiro. O arrependimento é esse.
É entregar tudo e falar, Senhor, é contigo. É o Senhor que decide, é o Espírito agora. O que o Senhor falar, eu estou fazendo. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. O que o Senhor não mandar, eu não vou fazer. Buscar essa intimidade, essa verdade, essa vida. Que você vai sair dessa escravidão do pecado. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu fico me perguntando, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu não esperava. Na verdade, eu nem sabia. E eu fico, por quê? Por que aconteceu desse jeito comigo? Porque eu nem sabia disso. Foi uma coisa assim tão interessante. Mas assim, Deus... Eu vivi essa luta que eu falei para vocês. Eu lutando, a minha mãe ali, ó, de cabelinho branco. Sempre crente lá em casa. Falava de Deus para mim, da maneira dela. Eu escutava, mas, sabe... Tipo assim, coisa da minha mãe. Coisa da minha mãe. E lutando contra o amor de Deus. Minha mãe falava, meu filho, Deus te ama. Jesus é salvação. Eu sentia, como falou aqui, a minha mente até se interessava, mas tinha uma lei em mim que me levava para longe. E eu lutava contra aquilo. Eu era atraído, mas eu lutava. Eu não posso ir. Eu tenho minhas coisas. Isso é uma luta. Mas no tempo de Deus, pela misericórdia eterna dele, no tempo de Deus, eu não pude resistir mais. Não pude mais resistir. A luta estava muito pesada para mim. E eu me entreguei desse jeito. A ponto de, sabe, sou seu, acabou. Foi uma entrega verdadeira. E Deus me aceitou. A gente tem a mania de falar, você aceita Jesus? Foi ele que nos aceitou. Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus. Tudo começou nele. A Bíblia diz que ele nos amou antes da gente nascer. Nos amou quando a gente estava no pecado. Nem lembrava de Deus, alheio às promessas. E Deus nos amou ali. Desde antes. E eu tive essa experiência com o Senhor. Fui cheio do Espírito Santo. Aqui nesse ministério. Eu nem sabia dessas coisas. Fui batizado no fogo de Deus. Foi tão doido que no outro dia eu já estava revelando, digamos assim. Não é revelando, tá, gente? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Gente, no outro dia. Tem lógica um Deus desse? Eu nem sabia que existiam essas coisas. Fui para a igreja, Deus falou comigo, me quebrantou, me moeu e eu me rendi. Me entreguei de verdade, fui batizado no Espírito Santo. No outro dia eu já estava, Deus me usando em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, na academia, gente. Eu nem sabia o que estava acontecendo, o cara ficou todo arrepiado. O que está acontecendo? Deus está te usando. Falei, gente, como que pode isso? Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus que eu prego. Por isso que eu falo, hoje vai ter algo sobrenatural, só creia, levanta a sua mão, faça alguma coisa, você vai ver. Porque eu não sou melhor que ninguém. Na verdade, eu sou o pior. Eu estava pensando nisso esses dias. Pensando nos meus irmãos. Puxa, meus irmãos precisam de Jesus. Orando por eles, pensando, puxa, eles são terríveis. Meu Deus, como meus irmãos estão perdidos. Aí eu pensei, puxa, mas eu era o pior. Eu era pior que eles. Aí eu fui analisando. Eu falei, cara, eu era o pior. De todos os meus irmãos, o pior era eu. Meu Deus, salva meus irmãos. Eu era o pior, meu Deus. Aí que me deu mais quebrantamento. Falei, eu merecia muito menos que eles, apesar que ninguém merece. Comecei a orar mais. E Deus fez isso, irmão. Existe uma correspondência do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus já amou, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Já amou, já aconteceu o amor de Deus. Enviando seu filho, Jesus já veio, sim ou não? Jesus já veio? Então Deus já manifestou o seu amor, já está manifesto em Jesus. Todo o amor de Deus em Cristo. E todo o amor de Cristo para nós. Falta o quê? Eu corresponder a este amor, parar de lutar contra ele e falar, se entregar completamente, deixar que o Senhor te salve.
Deixar ser salvo pelo Senhor. Por que quando a pessoa, eu usei o exemplo da pessoa que está afogando, por que a pessoa é perigoso, qualquer pessoa resgatar o outro que está afogando? Por quê? Porque se a pessoa não tiver o jeito, a pessoa que está afogando se agarra de uma maneira e morre os dois. Não é assim? Então a gente tem que parar de lutar e deixar... Como é que tem que fazer se a pessoa não tivesse, né, tão desesperada? Deixar a pessoa te salvar. Não é verdade? A Thaís deve saber, ela é socorrista aqui. Deixa Jesus te levar, irmão. Para de lutar contra Deus. Até mesmo quem já é convertido aqui, quem já é batizado, Deus está mandando falar, irmão. Estou falando. Para de lutar, deixa o Senhor te salvar. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa o Senhor te usar. Deus quer te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele usar suas mãos, seus lábios, seus dons. Aqui na igreja? Aqui também, mas aonde você for. Aonde você for, deixa Deus te usar. Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão, vamos ver. Quer ser usado com poder? Você quer? Você vai ser. Você vai ser. Sabe por quê? Eu via. Aconteceu isso comigo lá, que eu te falei. Mas assim, beleza. Eu não sabia do que estava acontecendo. E eu vinha para a igreja, via os irmãos pregando, orando, o Rosemir, tinha outros pastores aqui. E eu ficava olhando e pensando, puxa, um dia, será que eu nunca vou conseguir fazer nada disso? Não vou conseguir orar com as pessoas como eles oram, ver esses milagres, essas coisas tremendas que acontecem. Mas o Senhor um dia me incomodou a sair do meu lugar e orar com alguém. Eu senti no Espírito. E o que eu vou falar? Vou orar o quê? Não tenho nada. Mas eu apenas falei, então tá mandando, eu vou. Eu não sabia o que eu ia falar. Apenas obedeci. Quando eu cheguei lá na pessoa, não sabia ainda. Quando eu comecei a orar, veio as palavras. Daí por diante eu entendi. É ter a disposição. Apenas vá. O Senhor direcionou? Vá. Você vai receber as palavras. A Bíblia diz isso. Não se preocupe com as palavras que você vai falar. O Espírito Santo, esse mesmo Espírito de vida que nós lemos, o mesmo Espírito de Deus vai trazer as palavras, vai te conduzir nas orações, vai te conduzir na sua vida, vai te levar pelos caminhos de Deus e vai te fazer vencer a lei do pecado e da morte. Aleluia. Amém. Quem entendeu, levanta a mão. Vai, glória a Deus, todo mundo. Vamos colocar de pé, irmão. Levanta aí. Levanta, vamos orar. Irmão, agora é contigo. Agora é com você. Se você entendeu verdadeiramente, pode vir alguém tocando. O pessoal pode tocar aqui. Agora é um tempo, irmão, muito seu. Seu e de Deus. Tá bom? Algo do Senhor vai mover em você. Se você não tem uma entrega, não fez uma decisão por Jesus, a hora é agora. Como eu disse, uma decisão de verdade, profunda e verdadeira, uma entrega total, deixar o Senhor te salvar. Deixar o Senhor te conduzir, é o tempo, é o Espírito dele que te vence, que vence a morte. Sem Deus você jamais conseguirá vencer o pecado. Jamais conseguirá vencer a morte. E jamais terá o perdão de Deus. Jamais deixará de ser o escravo. Nunca terá o lugar na mesa. Nunca terá o lugar na casa. Mas o Senhor diz para você, vem. Vem. Ele é aquele que lança a boia. Ele é o que te livra. Ele é o que te leva. Ele está às portas, vai voltar com todos os anjos. A Bíblia diz que é com todos os anjos de glória, irmão. Você pensa que você já viu anjo, né? Você pensa que você conhece os anjos de glória. Você não conhece. São tremendos, gloriosos, jamais vistos. Ninguém tem conhecimento da glória desses anjos que virá com Deus, com Jesus. Está chegando esse período, esse tempo. É a hora de você falar, eu quero ser cheio. Se você não tem uma decisão, é agora, irmão. Se você está sendo chamado por Deus, é agora. Se entregue completamente. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor.
Das mãos dele ninguém pode te arrebatar. Se você está afastado, é a hora. Faz uma decisão real, verdadeira e poderosa na presença de Deus. Aleluia. Pode cantar essa música? Você? Vai falando com o rei. Porque se é promessa de Deus, cada um que crê em Cristo ser cheio do Espírito Santo, irmão, então você será cheio do Espírito Santo. Você será cheio e sairá cheio daqui. Sairá cheio do poder, da lei do Espírito que escreve no seu coração e na sua mente. Você não andará mais errante. Você não vai andar mais sem Deus no mundo. Você tem Pai. Você tem um selo. Se você creu, se você recebeu, se você se entregou, você não é mais qualquer um. Você é da família de Deus. Deus se importa com você. Você é propriedade de Deus. Povo escolhido, diz a palavra do Senhor. Já não é mais alguém sem dono. Não é um cachorro vira-lata. É alguém comprado com sangue inocente, santo e puro. Que isso entra na sua vida, no seu coração, com poder, com o Espírito agora. Em nome de Jesus. Para que você possa voar e não andar rasteiro. Começa a orar, começa a falar para o Senhor, me enche. Começa a falar para Ele, Senhor, me enche do seu Espírito Santo. Eu creio, eu recebi, eu me entreguei, eu quero ser cheio, Senhor, em nome de Jesus. Começa a falar ao Rei dos Reis. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo. Cante isso, debaixo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei oceano do Espírito. E ali orarei, Senhor ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor, eu adorarei, O Senhor vai te enchendo. O Senhor vai te enchendo enquanto você canta. minha vida Vai enchendo o Espírito Santo. Oh, Sorebassai. que me compreendeu Transborda. Hey, Labaxá. sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo,
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, Espírito. Ao Deus da que me compreendeu sem nenhuma explicação. Cante essa verdade mais uma vez. Eu adorarei, eu adorarei. Entregue tudo agora. Tudo, tudo, tudo. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Cante isso de todo o seu coração. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, Santo és, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Queremos ser cheios de Ti, queremos ser cheios. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Tua igreja clama, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Pega na mão do seu irmão. Junta as alas, vamos orar. Pegue. Comece a profetizar essa semana agora, na presença de Deus. Libere as palavras sobre a sua semana, sobre a vida dessa pessoa também que está segurando a sua mão. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus, abre os seus lábios. Pai, nós profetizamos uma semana de bênção, uma semana de proteção, de vitória, uma semana cheia do Espírito Santo, uma semana de graça, uma semana de revelação, de poder, o fogo do Senhor sobre cada um agora, a proteção de Deus. Senhor, derruba os inimigos, Pai, em nome de Jesus, cancela as armadilhas, vai à frente em nome de Jesus, abrindo as portas, iluminando os caminhos, trazendo revelação a cada um, em nome de Jesus. Que a sua presença seja real nos lares, nas famílias, em nome do Senhor. Eu profetizo, agora levanta a mão do seu irmão e ore por ele. Profetizo na mão do meu irmão do lado, declaro o poder de Deus, o fogo de Deus na vida dele, a unção que está sobre mim, eu libero
sobre ele nessa noite, em nome de Jesus. Ele não vai sair como entrou, sairá curado, abençoado, iluminado, alegrado na sua presença, porque o óleo de alegria do Senhor é sobre ele, em nome de Jesus. Profetizo uma semana cheia de bênção, cheia de alegria, de harmonia e de poder na vida do meu irmão, para a glória do Senhor Jesus. A igreja diga amém e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, santo! Santo é o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus!